Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de matemática, agora tratando sobre números racionais. Eu vou deixar uma explicação, uma introdução sobre esse conteúdo, sobre esse objeto de estudo, e aí vocês compreenderão a estrutura inicial deste assunto, né? No mais, dúvidas que surgirem, vocês podem estar tirando lá no Google Classroom, que eu vou estar disponível para vocês para estar tirando essas dúvidas a respeito do assunto. E também a atividade eu vou deixar também lá em PDF, pois é um módulo novo e vocês não têm acesso ainda, infelizmente. E eu vou deixar lá em PDF para vocês. Tudo bem? Essa aula de matemática está no caderno 2 de vocês, na unidade 1. Não se preocupem que eu vou colocar as atividades no Google Classroom em PDF para que vocês possam estar realizando aí da casa de vocês. Então vamos aos temas. Inicialmente, nossa unidade 1, no caderno 2, vai tratar dos números racionais. Depois, vamos trabalhar as operações com números racionais. Em seguida, vamos trabalhar as propriedades das operações com números racionais. E, por fim, os tópicos especiais em geometria e teorema de conjuntos. Tudo isso no caderno 2. E hoje, na aula de hoje, nós vamos iniciar a unidade 1 com números racionais. A ideia inicial de números racionais vem do surgimento e aplicações. Como assim, professor, surgimento, né? Você já imaginou como seria a nossa vida se não tivéssemos criado o conceito de números, né? Como seria ao nosso redor? Como iríamos contar as coisas que temos no nosso dia a dia? Por exemplo, o tempo que falta para algum compromisso, a quantidade determinada de um determinado produto que precisamos comprar para uma festa, o número de fatias para cortar um bolo e uma pizza, quantas figurinhas ainda falta para completar um álbum, né? Ou quantas vezes repetimos uma fase do videogame. São todos exemplos de números, né? Números tanto naturais quanto os inteiros e quanto os racionais. A história da humanidade está ligada à capacidade que os seres humanos têm de lidar com os números. Vocês lembram que eu contei a historinha lá no sexto ano? Todo mundo que estudou o sexto ano, já na primeira unidade, lembra da história das ovelhas, que o homem não sabia contar, mas ele começou a relacionar a ovelha com a pedrinha, né? Vocês vão cansar dessa história, porque foi quando começou a surgir os primeiros indícios de contagem, né? E a humanidade começa a ter essa capacidade de contar e lidar com os números, né? Em seus primórdios, o ser humano não tinha o conhecimento de habilidades atuais sobre eles, sobre os números, né? Foi o que eu acabei de dizer. Então, mesmo assim, ainda há muito a descobrir na matemática. A gente tem sempre algo novo para descobrir e é por isso que nós matemáticos, não paramos de estudar. E vocês também futuramente não pararão de estudar na área que vocês almejar, né? Provavelmente você já deve ter feito medições com régua. Então, a seguir, eu vou deixar uma atividade para vocês, vou mostrar aqui para vocês e vocês irão responder em casa. Essa atividade aqui, ó, você vai ver as medidas, já está medido na verdade, mas você vai ver as medidas, quanto dá, e vai escrever nos espaços abaixo. Depois você vai dizer, você utilizou apenas se você utilizou apenas números inteiros para representar as medidas desses objetos, e vai justificar se você usou só inteiro ou não, se não, por quê, se sim, por quê. Você justifica. Está lá no Google Classroom em PDF essa atividade. Continuando, eu vou deixar esse texto para vocês realizarem a leitura também, lá no Google Classroom. Vocês podem abrir lá e ler, porque conta um pouco, né, sobre a questão relacionando com o Egito, questão de medidas, tudo mais.
né? Você estudou sobre o Rio Nilo lá no sexto ano na história, né? Então vocês já vão conhecer um pouquinho mais a questão das frações. Então, assim, em síntese, gente, os números racionais, sem mais delongas, nada mais é do que o fantástico mundo das frações. Vocês conhecem as frações, né? Um exemplo bem clássico de fração é quando nós vamos à pizzaria. Vocês sabem muito bem disso. Lá na pizzaria, você divide a pizza em partes iguais. Aí a parte que eu comi eu chamo de numerador e o todo da pizza eu chamo de denominador. Professor, o que é numerador, o que é denominador? Numerador é quem fica em cima, denominador é quem fica embaixo. O importante é que vocês entendam que uma fração é um número racional. Ou, se você for no supermercado, outro exemplo clássico, quando você vai comprar um biscoito recheado no supermercado, que está lá 1,99, é 1,99. Isso é um número decimal. Número decimal entra nos números racionais também. Toda vez que o número for uma fração ou um número decimal, ele é um número racional. Ele pertence ao conjunto dos números racionais. Professor, mas tem fração tipo assim, 10 sobre 20. Então, eu tenho 10 vinteavos. Se eu dividir 10 para 20, não dá. Então, vai dar um número decimal, né? 10 dividido para 20, essa conta é assim. Vai dar um número decimal. Então, é um número racional. E se fosse ao contrário, professor? 20 sobre 10. Eu tenho 20 dividido para 10. Vai dar quanto? Vai dar 2. 2 não é um número natural? Também não é um número natural, mas também é um número racional, porque ele é uma fração. Então, professor, você está me dizendo que os números naturais também fazem parte dos números racionais? É isso mesmo. Outro exemplo claro aqui é na receita da culinária. Na receita que você vai fazer na sua casa, por exemplo, um bolo de chocolate aí, né? 3 ovos é um número natural, mas também racional. Uma xícara de água morna é um número racional, porque também é um número natural é racional. 3/4 de xícara de óleo. Então, observe, aí é uma fração. Fração não é natural, não é inteiro, é só racional. E assim sucessivamente, né? As receitas dizem muito isso em uma situação. Situação 2, observe a tabela de preços de alguns itens da cantina da escola de João. Aí tem a tabela. O pão de queijo 3,70, salgado 5, cachorro-quente 5, sanduíche 5,50. Observe que tem os números decimais. Números decimais também são racionais. Então eles podem aparecer como decimal, que é esse que tem vírgula, ou como fração, que é esses aqui na receita. Então, existem essas situações que vocês podem encontrar. E a situação 3, professor? Por exemplo, Ana ligou para a pizzaria e pediu meia pizza de frango com queijo e meia de napolitana. Observe, é metade de um, metade do outro, é uma fração. Então, observe, isso é uma coisa que está no nosso cotidiano e que são números racionais e a gente nem lembra, né? As 3 situações ilustram as cenas do cotidiano, nas quais utilizamos as frações de números decimais. Com esses números, temos um novo conjunto, os números racionais, que é representado pela letra Q. Vocês lembram que o natural é Z? É Z o quê, gente? Os naturais é N, o inteiro é Z, e agora os racionais é representado pela letra Q. Então, ok, é o que eu disse. Ó, os naturais, N. N são os números positivos, do 0, 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. O Z são os números negativos e os positivos. Então, N mais os negativos. E o Q são todos os números que envolvem naturais, inteiros e mais as frações e os números decimais. Em síntese, aqui a definição: números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de fração, na qual o numerador deve ser um número inteiro e o denominador um número inteiro diferente de zero. Ou seja, Q vai ser igual a sobre B, sendo A e B números inteiros, com B diferente de zero. B é o número que vai estar no denominador. Lembrando também que nesse conjunto dos números racionais, vocês vão ver lá na frente,
Tem também as dízimas periódicas. Professor, o que é dízima periódica? Sabe aqueles números que quando você divide na calculadora, vai dar, por exemplo, 1,33333 não tem fim? Quando isso acontece, esse número que está se repetindo nós chamamos de período. E é por isso que nós chamamos de dízima periódica. É aquele número decimal cujo período após a vírgula se repete infinitamente, não tem fim. Então, isso é chamado de dízima periódica, nós vamos estudar também. Lembre-se de que uma fração A sobre B, um número qualquer sobre outro, A é o numerador e B é o denominador, já falei sobre isso. O traço fracionário indica a divisão. Esse traço que está aí, ó, entre o A e o B, indica uma divisão, ou seja, a fração A sobre B indica A é numerador, B é denominador, isso é igual a dividido por B, porque esse traço indica isso. Portanto, B, aqui é o número que representar no lugar do B, tem que ser sempre diferente de zero, pois uma divisão por zero é uma indeterminação matemática. Não pode uma divisão por zero, é indeterminado. Tranquilo, minha gente? Então, como a fração indica uma divisão, podemos escrever os números inteiros na forma de fração. Observe os exemplos. 5. Todo número, gente, vocês têm que entender uma coisa. Todo número natural, por exemplo, o 1, o 2, o 3, o 4 e assim por diante, tem um número imaginário embaixo, que é o 1. Por quê? O 1 está embaixo, porque é uma divisão. Por exemplo, o 5 tem o 1 embaixo, vai ficar 1 sobre 5. Mas eu não preciso dizer escrever esse 1 embaixo, porque 5 dividido para 1 não é uma divisão, não disse anteriormente? 5 dividido para 1 vai dar o próprio 5. Então, não preciso colocar o 1 embaixo do 5. Então, aqui, ó, 5 dividido para 1 vai dar 5. Então, para que colocar esse 1 aí embaixo? Mas eu sei que tem 1 embaixo de todo número. Menos 8. Menos 8 é o mesmo que 8 sobre 1. Entendeu? Menos 8 sobre 1, melhor dizendo. Por quê? Porque menos 8 dividido por 1 vai dar menos 8. Então, a mesma coisa o 0. 0 sobre 1 vai dar... Não precisa botar 1 embaixo do 0, porque 0 dividido para 1 vai dar o próprio 0. Então, mas ele não deixa de ser uma fração de denominador 1. Então, isso indica que todo número natural ou inteiro, ele é um número racional por isso. Para indicar um sinal em uma fração, podemos escrevê-lo alinhando com o traço fracionário. Nesse caso aqui, tá vendo? Ó, esse número negativo, tá vendo o sinal de negativo? Eu estou alinhando o sinal com o traço fracionário. O menos está alinhado com o traço. Não vai estar no 8 ou vai estar no 1. Ele vai ficar alinhado ao traço para dizer que ele é negativo. Entendeu? Aí vem falando aqui sobre a dízima periódica. É um número decimal com infinitas ordens decimal e que tem um período construído pelas repetições de um algarismo ou um grupo deles. Eu acabei de falar isso, né? Número decimal exato é um número que tem uma quantidade finita de ordens decimal. Ou seja, se ele não se repete várias vezes, tipo a dízima periódica, ele é um número decimal exato. Tipo 1,2. Pronto, não repetiu o 222 várias vezes, ele é exato, é decimal exato. Tranquilo? Então aqui é um diagrama para vocês observarem que aqui N são todos os positivos, tá vendo? E Z? Z já é N mais os negativos. E Q? Q é o N... Z e mais as frações e os decimais. Tá vendo? Então, o conjunto Q é todas as frações positivas ou negativas, decimais positivos ou negativos, além dos inteiros e dos naturais. Tranquilo? Deu para entender? Então, observe. N, tá aqui os sinais, como está dizendo aqui embaixo, ó. C significa contido, que está dentro, no interior de algo. E C, ao contrário, significa contém, né? Que tenha algo em si. Então, observe. N está dentro de Z. Z está dentro de quê? N está dentro de quê? Ou ainda, Z contém em Z. Z contém em N, desculpa. Z contém em N. Por que contém, gente? Porque contém números positivos
dentro dos naturais que estão dentro do N. Entendeu? Os números positivos estão dentro de Z e está dentro de N. Que contém Z, porque contém os negativos e positivos de Q dentro de Z. E Q contém em N, porque em Q está os positivos, que também está em N. Entenderam a diferença de um para o outro, né? Os números decimais exatos, como 3,7, e as dízimas periódicas, como o 0,3333, aí bota a reticência para indicar que o 3 continua, nunca esqueça dessa reticência, também fazem parte do conjunto dos números racionais, pois podem ser escritos na forma de fração. Por exemplo, 3,7 é o mesmo que 37 sobre 10, e 0,333 é igual a 1 sobre 3. Nas próximas aulas, nós vamos aprender a fazer essa transformação. Agora, vocês vão fazer esse exercício que está lá no Google Classroom também. No mais, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato, e eu vou deixar aquele famoso textinho para vocês fazerem. No seu dia a dia, onde você utiliza os números racionais? Eu quero saber. Então, façam uma abordagem em 5 linhas e publiquem lá no Google Classroom. Eu vou deixar o espaço lá da mesma forma como da aula anterior. Vocês tiram uma foto e publicam lá no espaço indicado no Google Classroom. Muito obrigado e até breve.